edição. Oi pessoal, é o Edu aqui do canal Pessoa Comum, tudo bem? Nós estamos fazendo um vídeo hoje para falar um pouquinho sobre o que repercutiu no final da semana a respeito do secretário da Cultura que foi exonerado pelo presidente Bolsonaro e o assunto sobre os vínculos do discurso e do pronunciamento dele com o nazismo. Duas coisas chamam bastante atenção no pronunciamento dele. Primeiro é o plágio de Joseph Goebbels, né, que era o ministro da propaganda de Adolf Hitler no nazismo. E segundo, a música de fundo, que é uma música composta por Wagner. A primeira coisa que a gente precisa falar a respeito do assunto é quem é o Roberto Alvim. Roberto Alvim, ele é um diretor de teatro que já ganhou vários prêmios antes de assumir a Secretaria da Cultura, e ele foi conduzido ao cargo no final do ano passado. Ele também já estava no governo, né, na Funarte, e foi conduzido à Secretaria da Cultura. Bom, isso já ajuda a explicar algumas coisas. Primeiro, o fato dele ter sido um diretor de teatro e ter recebido vários prêmios significa que ele não era uma pessoa desinformada. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Inclusive, se vocês analisarem o pronunciamento dele, vocês verão que todo o cenário que foi criado, e com música, tudo, tem muito a ver com o que um diretor de teatro faz. Então, a ideia de que ele foi iludido, enganado por assessores ou pessoas que montaram o cenário e ele não sabia de nada, isso é uma tremenda enganação. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, até porque ele era um diretor de teatro. Wagner era um compositor do século XIX e uma das suas características principais era o antissemitismo. Dá uma pesquisadinha aí no que é o antissemitismo. E Hitler era um fã incondicional de Wagner. Inclusive Hitler dizia que para entender o nazismo era necessário entender a música de Wagner. E Goebbels era o número 2 do nazismo, para vocês entenderem. Era uma pessoa extremamente importante dentro da estrutura. Esse discurso foi feito para diretores de teatro na Alemanha, onde ele fala sobre a questão de cultura, fala sobre morrer com aquilo que se conhece sobre cultura e começar uma nova concepção, né, do que é cultura, dentro do conservadorismo, de novos padrões. Então, mais uma coisa que é importante saber, quer dizer, Alvim não foi enganado, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Depois de tudo isso que aconteceu, à noite houve uma live do presidente Bolsonaro, onde estava o Alvim, e também estava o ministro da Educação, o Weintraub. Nessa live, o Bolsonaro elogiou muito o trabalho do Alvim, dizendo que finalmente tinha uma pessoa que estava preocupada com os padrões, com os costumes da nossa sociedade, maioria conservadora, e então ele teceu vários elogios, né, ao Alvim. Na sexta-feira, começou a repercutir muito mal o discurso dele, por causa desses traços do discurso de Goebbels. E aí Bolsonaro, num primeiro momento, disse que ia avaliar, que não tinha nada a ver, que isso era coisa do pessoal da oposição, mas, conforme o dia foi passando, ele não teve outra alternativa a não ser exonerar o ministro, né, o secretário, desculpa. Então, a grande questão é, primeiro, ele foi exonerado, mas aquilo que ele divulgou que será feito, isso vai ser mudado, vai ser cancelado, vai ser feita uma nova? Essa é a primeira questão. E uma coisa que a gente precisa pensar também, Bolsonaro não exonerou o Alvim pelo teor do discurso dele, nazista ou fundamentado no discurso de Goebbels. Bolsonaro só exonerou o Alvim porque recebeu uma pressão enorme da comunidade europeia, principalmente da Alemanha, e também da comunidade judaica. Então, não é que ele seja contra aquilo que foi dito, mas, na verdade, ele não pode ser contra as pessoas que não gostaram do que foi dito. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho. O que pensa o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, que tinha na figura do Alvim uma pessoa que algumas pessoas de bastidores dizem
que ele era um dos intocáveis, era uma pessoa muito querida por ele, por justamente compartilhar parte do pensamento que ele tem a respeito de nacionalismo e a respeito de cultura. Finalizar o que nós estamos falando, uma coisa que é importante, vamos parar com essa história de querer associar o governo Bolsonaro ao nazismo, tá? E também vamos parar com esse papinho, principalmente vindo lá do seu Olavo de Carvalho, o mentor intelectual desse governo, de que o nazismo é um movimento de esquerda. São duas tremendas idiotices que estão sendo ditas, tá? O que há de comum no regime nazista e também no governo Bolsonaro, mas também era muito comum nos governos de esquerda, é esse discurso vitimista e o populismo. Só isso há de comum entre eles. Então, nem é Bolsonaro nazista e muito menos o nazismo é um movimento de esquerda. Nada a ver, tá bom? Se vocês curtiram o vídeo, dá um likezinho aí pra gente e não se esqueça de se inscrever no canal para que vocês possam estar recebendo os próximos conteúdos. Abraço para todos vocês.